Glórias a Deus, vamos meditar aqui Jó, livro de Jó capítulo 4, versículo 12 a seguir, que nos diz assim: Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos se estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, são machucados como a traça, desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem que disso se faça caso. Então vejam, amados irmãos, aqui no livro de Jó, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele repreende a Jó, né? E aqui esse texto fala da grandeza de Deus. Muitas vezes, né, Deus se manifesta, Deus fala com o homem não entende. Jó passou por uma grande provação, mas foi para a glória do nome do Senhor e também para que ele pudesse ser abençoado e o inimigo foi derrotado, né? Então aqui diz que passou um espírito, um vulto, e ele não percebeu. Mas teve um arrepio. Mas aqui no versículo 17 nos diz, né? Onde faz uma pergunta: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Mais puro do que o seu Criador? E aqui no 18, que Deus não confia, né? Não é que não confia, mas no sentido que ele vê falha, né? Até nos anjos, que dirá no homem, o ser humano, que o fundamento é o lodo, o barro, o pó. Então, irmãos, uma palavra para nós compreender a grandeza de Deus e nos colocar no nosso devido lugar. Deus nos ama, mas precisamos estar quebrantados, humildes, né? Na presença de Deus, porque nós somos pequenos diante de Deus, né? E nós sabendo nos colocar no nosso lugar certo, Deus certamente vai nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus.